Bom dia, gente amiga! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Um Toque do Destino. Agora são exatamente 17h22, 29 graus aqui em São Paulo, do dia 22 de dezembro do ano de 2025, minha gente. Exatamente isso, vésperas, estamos aí às vésperas do Natal. Desde já, minha gente, quero desejar um Feliz Natal para todos vocês, piscianos e piscianas, tá, minha gente? Quem também não é do signo de Peixes, quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, enfim, no signo de Peixes, para todos vocês, um Feliz Natal, um ótimo final do ano, assim, um excelente ano que vem aí, né? Melhor ainda. Enfim, minha gente, essa leitura aqui é atemporal, intuitiva, para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Peixes, tá, minha gente? Lembrando que se você estiver lidando com uma pessoa do signo de Peixes, dependendo do grau de envolvimento de vocês, as energias podem sim estar trocadas, e sendo assim você se sinta aqui se olhando no espelho, tá, minha gente? Então vamos lá, vamos começar aqui uma leitura para o signo de Peixes tarô. Por favor, universo, mãe natureza, anjos da força e da luz, para os piscianos, piscianas e piscianos, por favor, espiritualidade maior, universo, mãe natureza. Vou começar aqui com o tarô das bruxas, tarô esse que é apenas de arcanos maiores, tá, minha gente? Para a gente aqui ver qual que é a energia geral do momento de vocês, e assim a gente vai clarificar com os outros tarôs, tá bom? Por favor, espiritualidade para o signo de Peixe, me conectando aqui com a constelação do signo de Peixes, por favor, qual que é a energia para o signo de Peixes, tarô? Espiritualidade maior, gratidão, gratidão, gratidão. A temperança. Gente, hoje a câmera tá mais longe porque eu tô carregando meu celular, tá, minha gente? Então vai ficar um pouquinho mais difícil pra vocês verem as cartas. Vocês pausem e aproximem se vocês quiserem, tá bom? A temperança, minha gente, excelente, com a torre no fundo do maço. Ok. Gente, vocês estão num momento da vida de vocês em que vocês podem estar equilibrando as energias, as emoções, os sentimentos, os pensamentos e as atitudes de vocês. Vocês estão num momento que talvez vocês estejam aí refletindo a respeito do que é saudável, do que provém vocês manterem na vida de vocês e o que é de praxe aí você tirar e assim e manifestar algo novo na sua vida, tá? Por que isso, gente? A temperança é algo que muitas vezes a gente acha que está no controle, a gente acha que está no domínio, no entanto, a gente vai empurrando com a barriga ali uma determinada situação. E a espiritualidade começa a trazer situações cada vez mais assim, chatinhas, sabe? Que é pra gente começar a verificar se realmente a gente quer levar aquilo adiante. Isso daqui, gente, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento e um trabalho, pode ser uma parceria de negócios aqui, pode ser uma empresa, pode ser um projeto, pode ser uma amizade, pode ser N coisas. Adaptem aí para a realidade de cada um de vocês, tá? Tem algo na vida de vocês que, assim, a espiritualidade está convidando vocês a avaliarem se vocês querem realmente manter isso na vida de vocês. Porque pode ser algo, pode ser inclusive uma atitude, um comportamento aqui, enfim, escolhas que vocês fazem, tá, gente? Pode ser uma série de coisas aqui. Mas o convite é para vocês reaverem isso. A temperança é uma energia também que às vezes a gente pode não entender os movimentos que chegam, as coisas que começam a acontecer. Mas
Mas às vezes são situações que trazem justamente aquilo que está no oculto, aquilo que precisa ser revelado, aquilo que precisa ser, sabe, realmente vindo à tona para que a gente possa lidar, principalmente no quesito de emoções aqui, tá, gente? Então, a temperança é uma coisa assim meio turbulenta, tá, gente? Vocês podem estar passando por situações desafiadoras, turbulentas aqui, que é justamente para vocês, assim, avaliarem aí o que vale a pena manter e o que é interessante vocês eliminarem, tá? De novo, pode ser um comportamento aqui, uma ideologia, um pensamento, um relacionamento, tá? Que vocês estão assim, será que vale a pena realmente? O que eu perco e o que eu ganho se eu deixar isso aqui de lado, né, gente? E aí vocês vão empurrando com a barriga e a espiritualidade começa a trazer situações cada vez mais chatinhas, que é justamente para vocês olharem cada vez mais para isso, tá, gente? Que é para vocês justamente pararem de empurrar isso com a barriga e tomar uma atitude. Seja de melhorar essa situação, seja de eliminar completamente isso da vida de vocês, tá bom? Vamos lá, por favor, espiritualidade para os piscianos. Por favor, universo, mãe natureza, anjos da força e da luz, clarificando a temperança para os piscianos. São situações desafiadoras que também mexem bastante com as emoções de vocês. Podem ser coisas que estão além do controle de vocês, como eu disse antes. Pessoas agindo de determinadas formas que traz bastante... Pessoas assim da família, amigos, o próprio parceiro, a parceira, começa a agir de uma forma assim que é muito desafiador para você mesmo lidar com as suas próprias emoções, tá, gente? Pode haver aqui um desequilíbrio emocional, tá? Assim, onde você às vezes... às vezes você tá com raiva, às vezes você tá de boa, e você tenta equilibrar isso, mas isso foge do seu controle. Isso daqui, gente, pode se tratar principalmente de emoções, tá? Sabe aquela coisa assim que você... Tem várias situações que a gente deixa lá no oculto, sabe, gente? Várias coisas, assim, principalmente, assim, às vezes coisas que a gente faz no passado, ou então que acontecem com a gente prefere não falar a respeito, e essas coisas, começa a acontecer uma série de coisas na nossa vida, que essas situações, esse passado, de alguma forma, ele começa a ressurgir, sabe? Trazendo de volta essas emoções, gente, aqui a gente vai falar de emoções no signo, na leitura de hoje, na leitura de signo de peixes pra hoje, tá, gente? Lembrando que essa leitura é atemporal, pode ser inclusive pra daqui a alguns anos, não importa. O que manda aqui é a intuição de vocês, tá, gente? Vocês podem se sentir cansados, vocês podem estar se sentindo exaustos, vocês podem estar com bastante, assim... não entendendo o organismo mais de vocês, o organismo de vocês também bastante turbulento, né? Assim, vocês podem ter problemas com o organismo, né, gente? Porque isso tudo provém das emoções, gente, de vocês, tá? Porque tem coisas aí no oculto que vocês precisam trazer à tona. Precisa falar, precisa trazer à tona, gente. Precisa trabalhar isso de alguma forma, tá? Não vai mais poder empurrar com a barriga, não vai mais poder deixar pra lá. Assim, gente, todos os vídeos na descrição, eu deixo o contato da Defensoria Pública pra quem precisar, de advogados públicos, assim, não sei qual, de repente, assim... Eu acho que não é a situação de peixes, assim, não sei, a gente ainda vai clarificar. Mas se caso você estiver passando por uma situação delicada, que precisa ali de uma atenção maior, sabe, da justiça, de autoridades maiores, então eu deixo aí nos comentários o contato da Defensoria Pública e também
o contato de psicólogos e psiquiatras gratuitos, tá, minha gente? Tá aí, tá tudo aí na descrição, tá? Eu deixo tudo na descrição, deixo também o link do Astrolink, né, do site, para vocês poderem fazer o mapa astral gratuito de vocês, tá? Tudo gratuito, tá, gente? A única coisa que não é gratuita que eu deixo na descrição também é um serviço especial, é um serviço especializado no âmbito de psicologia ou psiquiatra, caso vocês precisem, tá? Aí mesmo assim é um valor social ali de R$ 79,90 que você paga para você poder ter um atendimento mais especializado com um especialista mesmo, tá, gente? Vale muito a pena. Também deixo o contato do CVV, caso vocês precisem entrar em contato, gente. Super recomendo, tá? Assim, para que vocês realmente, gente, aqui a gente não tem muito aquela coisa dos católicos, sabe? Que os católicos vão à missa, vão se confessar com o padre. Eu não sei se a gente tem isso daqui no Brasil, gente. Desculpa, eu não nasci de uma família católica. Super respeito os católicos, respeito todas as religiões, tá, minha gente? Inclusive, super recomendo. Aqui, minha gente, é um canal filosófico, na verdade, tá? As leituras, elas são filosóficas, elas trazem mensagens filosóficas, porque a filosofia, gente, não é uma viagem assim, que a gente, sabe, fica meio que, sabe, só refletindo. Não, a filosofia, ela é uma ferramenta prática para o nosso dia a dia, pra gente refletir, pra gente aplicar na nossa vida realmente e mudar, gente, mudar a nossa atitude, mudar a nossa forma de enxergar a vida e de lidar com os outros seres humanos, tá bom, minha gente? Então, assim, é muito importante aqui vocês talvez mudarem a filosofia de vida de vocês, conversarem muito sobre o passado de vocês com alguém, sabe? Então, assim, ou vocês entram em contato com o CVV, não é só para quem quer tirar a vida, gente, claro, é principalmente para essas pessoas, mas você pode falar que você tá passando por situações delicadas na sua vida, que você tá com desequilíbrio emocional aqui, que você precisa conversar, tá, gente? E assim, pega uma tarde assim, sabe? Que não tem ninguém em casa e assim, telefona pra alguém, pede um serviço social, gente, para que vocês possam conversar e assim trazer maior equilíbrio para as emoções de vocês, porque essa temperança aqui, gente, pode estar trazendo bastante dificuldade para vocês lidarem com as emoções de vocês. E às vezes vocês acham que vocês dão conta, mas quando a maré vem, sabe, de emoções, aí, gente, é só Jesus na causa. Só Jesus na causa, tá, gente? Então é basicamente isso. Por favor, espiritualidade, clarificando aqui a temperança para os piscianos, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus no signo de Peixes, por favor, espiritualidade, com a força do amor e da luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Para o signo de Peixes, me conectando aqui com a constelação dos piscianos, espiritualidade maior, gratidão, 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 por favor. Cavaleiro de Ouros. As de Espadas. Quatro de Copas com 5 de Paus. Aqui, gente, eu sinto logo de cara uma energia de uma cobrança. Esse Cavaleiro de Ouros me veio com uma certa cobrança com esse As de Espadas.
pode ser também uma coisa que chega aos poucos para vocês, que vem aos poucos, sabe? Mas quando vem, traz também uma grande revelação, uma grande verdade, sabe? Assim, vocês não queriam enxergar uma verdade, gente. Vocês estavam fugindo de uma certa verdade aqui. Cavaleiro de Pentáculos é aquele lento, né? Mas gente, é o seguinte, vocês podem ter se envolvido numa situação que assim, vocês foram meio que ingênuos, né? Ao entrar nessa situação, porque percebam que eles estão vendados. Gente, assim, a câmera tá longe, desculpa, eu tô carregando o celular. Mas percebam aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Eles estão vendados. E eles estão... isso aqui me lembra muito aquele saco de bala que a gente enchia, sabe? As festas dos anos 80 tinha muito isso. Aquele saco de bala que a gente enchia e que a gente começava, o aniversariante ia lá bater de olhos fechados pra poder, e quando estourava, caía um monte de bala. Só que olha no que eles estão batendo, gente. Isso daqui é um vespeiro. Só que mas não vai dar certo nunca. Então, minha gente, eu sinto que é uma cobrança que chega aos poucos, tá? E aí traz esse desequilíbrio mental pra vocês, esse desequilíbrio emocional aqui, tá? Talvez vocês estejam lidando também com uma situação, com um projeto de trabalho, ou numa situação, num trabalho assim, que vocês não ganham muito. E vocês estão prestes a pedir as contas aqui e vocês estão avaliando o que vocês ganham e o que vocês perdem, se vocês abrirem mão desse dinheiro aqui, desse ganho aqui de alguma forma, né? Vocês estão fazendo essa avaliação, que talvez seja algo que, assim, por mais que vocês não gostem desse trabalho, é algo que traz, assim, uma segurança pra vocês, por mais que seja pouco que vocês ganhem, podem ser pouco aqui, não sei, aquela coisa, é melhor pingar do que faltar. Só que não sei, vai acontecer alguma situação aqui algo vai vir à tona, as espadas, alguém vai abrir uma comunicação com vocês, falar algo. Ou essa comunicação já aconteceu, gente. Alguém talvez fez uma proposta de trabalho pra vocês, uma proposta financeira aqui pra vocês, sabe? E vocês ficaram entre aceitar e não aceitar. Mas talvez vocês não aceitaram, gente, essa proposta. E aí, talvez isso volte pra vocês no futuro aí. Eu acho que é isso. Vocês tiveram uma oportunidade de resolver uma questão do passado, tá? Que envolve dinheiro. No entanto, alguma coisa aconteceu que esse acordo não foi feito. Com esse 4 de copas aqui, esse acordo não foi feito. Tem uma pessoa na situação na vida de vocês
que está bastante desagradada com relação a isso. Ou pode ser vocês mesmo, tá? Com relação a esse acordo. Pode ser vocês que não aceitaram esse acordo. E mais adiante, você pode ter mais briga por conta disso, tá, gente? Então, esse 4 de copas aqui, se você tiver a oportunidade ainda de pensar essa situação, talvez seja uma questão assim de você aceitar esse acordo, esse projeto, esse novo trabalho que chega. Porque, gente, essa situação, ela tende a piorar pra vocês, tá? No futuro próximo aí, ela tende a ficar um pouco mais cabulosa, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Olha, 4 de espadas com o as de paus. Dentro de 4 meses, gente, assim, sabe? Tem alguma situação que é pra vocês ter resolvido, sabe? Que chegou uma proposta, uma oportunidade de vocês resolverem algo, enfim, de vocês pagarem algo aqui. Eu não sei se vocês estão devendo algo, gente, sabe? Só que vocês não aceitaram, né? Ou vocês deram uma contraproposta, a pessoa não aceitou. Eu não sei, gente. Eu só sei que isso aqui não encerrou, tá? Isso aqui não acabou. É por isso que é importante você, peixes, procurar uma forma de... procurar um apoio emocional aqui. Porque essa situação ainda vai desgastar muito de você. É uma situação bastante complicadinha aqui, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Que pode desgastar bastante, trazer bastante cansaço, trazer bastante... tomar bastante, assim, de vocês, sabe, gente? Do mental de vocês. Sabe? Isso daqui vai sugar bastante de vocês ainda. Então, vocês precisam encontrar uma forma, assim, ou de vocês reaverem esse acordo aqui com essa pessoa, porque isso daqui, gente, ainda vai trazer dor de cabeça pra vocês. Então, se for uma questão de acordo, de você pagar alguma coisa, procure uma forma de você fazer esse acordo aqui com essa pessoa, tá? Se for uma proposta de trabalho, aceita essa nova proposta de trabalho. Aliás, vocês podem aceitar essa nova proposta, mas adiante tem desafios, tá? Mesmo assim, mesmo que você peça as contas dessa empresa que você tá agora e você procure um novo trabalho, gente, assim, seres humanos são seres humanos, tá, gente? Então é essa coisa difícil, complicada, assim, sabe? Que às vezes a gente, assim, não corresponde às mesmas ideologias, né? Não, as mesmas ideias não bate, assim, esses acordos, é desacordo aqui, tá, gente? É desacordo que eu tô vendo, de alguma forma. Então, o que a espiritualidade está pedindo? Independente do que aconteça aqui, se você vai ou não pedir as contas, se você vai embarcar numa nova situação de trabalho, se você vai fazer um acordo com essa pessoa, conecte-se com... Procure ajuda médica. Procure ajuda médica, apoio emocional, apoio para as questões, porque isso daqui ainda vai mexer muito com vocês, gente, é isso que eu tô vendo, tá? Vai trazer cansaço, problema. Gratidão, universo, mãe natureza, seres da força e da luz, gratidão, 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 por favor. Conselho para os piscianos, espiritualidade maior, existência. Qual o conselho? O avarento. Juntamente com a consciência, tá?
Gente, aqui eu vejo a espiritualidade tá, de novo, gente, assim, todas as dificuldades que a gente passa na vida, na verdade, é uma oportunidade pra gente poder mudar, pra gente poder transformar a nossa vida, pra gente poder ser seres humanos melhores, tá, gente? O que eu vejo aqui? Eu vejo vocês aprendendo com o próprio egoísmo de vocês, tá? Teve uma situação aqui, gente, que vocês foram egoístas, que vocês pensaram só em vocês, tá? E vocês ainda seguem, de alguma forma, pensando só em vocês, tá? A espiritualidade vem trazendo uma mensagem aqui pra vocês, gente, que é o seguinte: presta atenção na relação de vocês, na forma de vocês se relacionarem com as pessoas, porque vocês podem se relacionar sem perceber, inclusive, somente por interesse. É claro que, assim, a vida é feita de interesses. A gente naturalmente se relaciona, né, por interesse. Só que isso fica muito complicado quando isso contamina as nossas relações interpessoais, sabe? As nossas relações familiares e amigáveis aqui. Onde você acaba sendo uma pessoa que você valoriza muito o material aqui. Quem pode te ajudar materialmente, financeiramente, para você tem valor. Ou pode ser uma pessoa que você esteja lidando, tá? Talvez vocês sejam pessoas que vocês falem muito sobre pessoas avarentas, mas perceba, tenha a consciência para ver se você mesma não está agindo aí de forma avarenta com alguém. Se você não está sendo avarento. Se você não está agindo com avareza com alguém, tá, gente? Com algumas pessoas. No comportamento, principalmente, tá, gente? Essa situação, gente, ela vai voltar para vocês enquanto vocês não tiverem consciência a respeito do egoísmo, do egocentrismo de vocês aqui, sabe? Da forma egocêntrica de vocês se relacionarem com essas pessoas, com as pessoas no geral. Essa situação, vai voltar para vocês de alguma forma. Situações desagradáveis e desafiadoras. Pode ser com um grupo de pessoas, como pode ser com uma pessoa específica. Por quê? Porque vocês precisam gente, tem alguma coisa aqui que vocês vão dizer: ah, mas eu já tenho consciência. Será? Será que você realmente tem a consciência dos seus atos? Porque ao avarento, gente, assim, é difícil da gente identificar a avareza, às vezes, na nossa atitude, sabe? Mas, às vezes, por exemplo, é aquela atitude onde você trai, mas aí depois você reclama de traição. Isso é ser avarento também, tá, gente? Então, muito cuidado, sabe? A espiritualidade está te convidando para você ter cada vez mais essa consciência a respeito disso. Humildade é completamente o oposto do avarento, né? Aquele que é humilde é também, de via de regra, generoso, porque ele não está apegado às crenças. Não é nem a questão material, tá, gente? Aqui vocês podem ser apegados a coisas materiais, sim, ao dinheiro. Dá muito valor ao dinheiro, vocês. Há relações que podem te beneficiar de alguma forma.
No entanto, você já percebeu que essa atitude não te ajuda. Essa atitude te leva para situações cabulosas, difíceis de lidar. Difícil de resolver depois. Então, aonde você está sendo avarento? Talvez você tenha assim, você seja muito apegado também com o seu passado. Com questões do passado. E aí você não muda essas atitudes, esses conceitos, essa ideologia. Isso trava a sua vida de alguma forma, tá, peixes? Então é importante vocês entenderem que vocês precisam de ajuda, tá, gente? Talvez o avarento seja justamente isso. O não querer receber ajuda. O não querer buscar ajuda de verdade. É aquela pessoa também que fala assim, eu não sei, é uma pessoa que critica os outros, mas não olha pro próprio umbigo, tá? Eu vejo muito isso aqui. É uma pessoa apegada materialmente. É uma pessoa egoísta, egocêntrica, mesquinha. Mesquinha mentalmente. Tá? E aí você se esconde atrás de uma face de uma pessoa que é consciente, que tem a sabedoria divina, que tem o conhecimento, mas na verdade você não tem a humildade realmente, você não tem a conexão com a espiritualidade realmente de fato. Porque é preciso muita humildade para poder se conectar com a espiritualidade. A gente precisa, gente, assim, esse avarento aqui, ele tá vindo muito como uma energia de alguém que é apegado a questões mentais. Aqui pode ser apegado ao dinheiro, sim, com certeza, mas muito ao passado. Muito. Pessoas do passado, situações do passado, atitudes do passado, sabe? E assim, vocês precisam começar a buscar ajuda, gente. Buscar ajuda. Tanto no sentido de vocês abrirem, começarem a falar sobre isso. Sobre aquilo que vocês escondem. Aquilo que vocês não revelam a ninguém. É importante vocês começarem a falar isso pra alguém, gente. Pra vocês poderem aliviar esse peso que vocês carregam com vocês. Eu não sei, gente. Tem alguma coisa aqui. Alguma situação que é difícil na vida de vocês, que traz que, assim, de tempos em tempos volta. Quando você acha que você resolveu essa situação volta, sabe? Porque você ainda tem alguma coisa dentro de você que você ainda não resolveu, sabe? Você precisa falar, você precisa trazer isso à tona, sabe? Isso precisa vir à tona. Porque só assim você vai conseguir resolver isso daqui 100%, tá, gente? E você precisa entender sobre o seu ego, sobre o seu egoísmo aqui. A espiritualidade está trazendo essa oportunidade para você consertar isso, tá bom, peixes? Basicamente isso. Então, gente, é isso que eu vejo para vocês, piscianos e piscianas. Gratidão por terem assistido. Que a força esteja sempre com vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!